Olá, queridos. Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Se você é casado ou pretende se casar, esse assunto é extremamente importante e muitas vezes delicado. Hoje vamos conversar sobre o que a Bíblia ensina sobre lidar com os pais do cônjuge, como honrar sem perder os limites, como proteger o casamento sem desrespeitar a família. Porque a verdade é uma só. Muitos casamentos não acabam por falta de amor, mas por falta de sabedoria no relacionamento com a família. Fica comigo até o final, porque hoje Deus pode ajustar muitas coisas no seu lar. Princípio bíblico do deixar e unir-se. Vamos começar pela base bíblica. Em Gênesis 2:24, a palavra diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui existe um princípio poderoso. O casamento cria uma nova prioridade. A Bíblia não manda abandonar os pais, mas manda reorganizar as prioridades. Quando você casa, você tem que respeitar os pais. Os seus pais continuam sendo importantes, mas a sua prioridade é o seu cônjuge. O seu cônjuge passa a ser uma prioridade emocional. Muitos conflitos começam porque esse deixar não aconteceu. Deixar não é desprezar, deixar é amadurecer. E muitos casamentos entram em conflito porque não existe isso. Muitos casamentos, tanto a mulher como o homem, querem colocar o pai ou a mãe na frente do cônjuge. Sinais de que o deixar não aconteceu. Tudo precisa da opinião dos pais. Decisões do casal não são assim interferidas pelo sogro, pela sogra. O cônjuge se sente em segundo lugar. A família de origem tem mais voz que o marido ou a esposa. E isso, biblicamente, gera desalinhamento no casamento. Você jamais pode deixar uma opinião do teu pai ou da tua mãe interferir no teu casamento. Honrar os pais continua sendo mandamento. Agora vem o equilíbrio bíblico. Em Êxodo 20:12 está escrito: honrar pai e mãe. Casou, continua honrando. Mas agora existe uma nova unidade, o casal, a união do casal. O erro de muitos casais eles caem em um dos extremos. Como assim? Ou se afastam com frieza, ou permitem invasão total. A Bíblia ensina o caminho do meio, honrar com limites. O que é honrar na prática? Honrar os pais do cônjuge inclui respeitá-los, tratar com respeito, não humilhar, não falar com grosseria, demonstrar consideração, manter educação e gentileza, tratar com amor e não com frieza. Mas atenção! Honrar não é obedecer como quando você era criança. Isso é libertador para muitos casais. Honrar é respeitar. É saber colocar limites. A importância dos limites no casamento. Vou te falar agora. Agora entramos numa parte muito prática. Todo casamento saudável precisa das fronteiras emocionais claras. Em Provérbios 4:23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guardar o seu coração. Porque muitas vezes colocamos limites, mas nos ofendemos. Isso também se aplica ao casamento. O casal precisa proteger sua unidade. Quando não existe limites, surgem palpites excessivos, interferências constantes, comparações, conflitos silenciosos. E isso não deve existir.
E muitas vezes o problema não é o sogro ou a sogra, é a falta de posicionamento do próprio cônjuge. Um princípio forte que vou te falar hoje. Quem casa precisa aprender a se posicionar com amor. Principalmente, o filho deve falar com seus pais com respeito, com amor. Ele deve alinhar sua família. A filha também. Isso evita que o cônjuge vire o vilão da história. E muitas vezes, pela nossa falta de posicionamento, a gente acaba colocando o cônjuge numa situação estreita e complicada. Como agir quando há interferência dos seus pais no casamento? Talvez você esteja pensando, mas na minha casa existe interferência. Como eu resolvo isso? Calma. A Bíblia também nos ensina como agir com sabedoria. Em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. Então, muita calma e muito amor quando for lidar com seus pais. Quando for falar de uma maneira que você fale com amor. Não entre em guerra. Evite confrontos agressivos, indiretas, humilhações, discussões públicas. Isso só piora o cenário. O cônjuge deve assumir o seu papel. Ele deve ter posicionamento no seu casamento. Isso é muito importante. O filho fala com seus pais. A filha fala com seus pais. Por quê? Porque a comunicação é melhor recebida. Estabeleça limites com honra. Exemplo de postura saudável. Nós amamos vocês, mas algumas decisões precisamos tomar como casal. Olha a diferença quando se trata com amor. Percebe? Firme, respeitoso, bíblico, com amor, maduro, sem agressão, sem grosseria, sem paciência. Erros comuns que destroem um relacionamento. Vamos ser bem práticos agora. Erro 1. Colocar o cônjuge contra a família. Isso é um erro gravíssimo. Nunca diga, sua mãe é isso, seu pai é isso. Nunca falte com respeito ao falar do pai e da mãe do teu cônjuge. Isso fere profundamente. Erro 2. Competir por espaço. Alguns cônjuges entram numa disputa silenciosa com sogros. Mas lembre, eles têm um lugar e você tem outro. Não pode haver competição. É ordem emocional. E se haver competição nessa área, o seu casamento não terá paz. Erro 3. Permitir desrespeito constante. Aqui também precisamos de equilíbrio. A Bíblia ensina honrar pai e mãe, sempre. Mas não ensina tolerar humilhação contínua. Jesus nos chama para viver em paz, mas também em verdade. Ou seja, tudo que falar, fale em verdade e em amor. Como construir um relacionamento saudável com sogra e com sogro? Tenho boas notícias para você. É possível melhorar teu casamento. É possível melhorar a sua relação com o sogro, com a sogra. Atitudes que ajudam a melhorar. Demonstre respeito intencional. Evite falar mal pelas costas. Valorize quando for possível. E crie momentos leves em família. Mantenha a comunicação educada, com respeito. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Quero falar algo ao seu coração agora.
e todos que estão assistindo. Deus não uniu você e seu cônjuge por acaso. Tudo tem um propósito. E a família não precisa ser um campo de guerra. Quando aplicamos os princípios bíblicos, honramos sem nos anular. Colocamos limites sem desrespeitar. Protegemos o casamento sem romper laços. E hoje pode ser um dia de ajuste na sua casa. Faça uma oração. Senhor, entrego a Ti cada casal que está aqui me assistindo. Traz sabedoria para lidar com os pais. Cura onde há feridas. E estabelece ordem, honra e paz dentro das famílias. Que cada lar aqui representado seja protegido por Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu quero te dar um presente. Vou ajudar 5 mulheres nesse mês que já desistiram do seu casamento, mas desejam tentar uma última vez. Reserve sua vaga gratuitamente no link da bio e no botão aqui embaixo. Agende agora a sua consultoria matrimonial individual comigo. Que Deus te abençoe.